fez isso, então o seu componente já tá aprovado pela norma. Não. A gente aprovou o nosso laboratório. Aí o que nós fazemos? Pegamos esse componente que nós fizemos o teste e manda para o laboratório. Então vamos dizer que ele já está testado. Então 100% testado. Então vocês fazem um pré-ensaio. É isso aí, a gente faz esse ensaio totalmente antes. Para quê? Para que chegar lá no laboratório da norma, eles colocarem o ensaio. Ó, Dinés, passou, tá aqui o seu... Caraca, então tipo, vocês não esperam dar a falha lá no laboratório de ensaio para corrigir. A gente faz isso antes. Caraca, que legal. Eu tinha entendido que o laboratório de vocês já fazia e já dava a certificação. Não, né? Vocês mandam para um laboratório. Nosso laboratório não dá nenhum certificado, né? Vocês não são acreditados ainda. Não, a gente não é acreditado. Então a gente faz todos os testes e manda para o laboratório certificado fazer isso. Fala pessoal, estamos começando mais um Papo de Esquadria, a voz da inovação na gestão da indústria de esquadria. Hoje a gente vai falar sobre um componente, né? A gente fala um acessório muito importante da nossa esquadria. E para isso, a gente tem um convidado muito especial, Eduardo da Udinese. Seja bem-vindo, Edu. Obrigado. Obrigado, Osmir. Uma honra ter você aqui. Sempre quando a gente fala de acessórios, sempre que a gente fala da Udinese, não tem como não falar de você. E ter você aqui para compartilhar com a gente todo o seu conhecimento, todo o seu know-how sobre acessório, que eu acho que é um dos principais elementos. A gente fala que tem 3 elementos aí: perfil, vidro e componente, né? Que a gente vai falar daqui a pouco. E vamos falar sobre esse item muito importante. Mas antes de falar sobre a Udinese, sempre antes de falar de acessório, eu quero saber quem é o Edu. Sim. Como que você chegou, como que você foi picado por esse cavaco de alumínio e como que você tá aqui com a gente até hoje. A gente dá risada, né? Porque muitas vezes a gente fala quando o alumínio entra no sangue não sai mais. Não. E comigo foi mais ou menos desse jeito. Minha trajetória foi legal, interessante, que eu comecei fazendo Senai. E aí, hoje tem o molde do Senai, hoje, que mostra como você faz uma esquadria, monta a esquadria, tudo isso. Mas antigamente, na época que eu comecei lá atrás, era completo. Então a gente ficava o dia todo. Então era das 7h30 às 4h30. Caraca. Então... Só sobre esquadria, serralheria. Serralheria. Aí aprendi o 2º grau também, tudo isso, né? Quanto tempo era esse curso antigamente? Antigamente era 1 ano e meio. Caraca. Então, antigamente eram 3 termos, né? Que a gente fala primeiro, 2º, 3º termo. Isso aí é muito legal, né? Hoje não existe mais. Então, quando eu entrei para fazer o Senai, eu tinha 14 anos. E hoje não pode mais. Não. Hoje eu fico muito chateado que a molecada de hoje, a criançada de hoje, não pode ter uma profissão. E eu tive uma profissão com 14 anos. E nunca mais saiu, né? Não, e nunca mais saiu. E é assim, é engraçado de se dizer que os nossos pais, eles falavam assim, você não vai ficar na rua sem fazer nada, não. Vai pro Senai pra você ter pelo menos uma profissão. Depois você vê o que você quer fazer. Então isso era muito legal. Mas isso é verdade, porque, cara, como que uma criança, eu vou falar a verdade, 14 anos vai saber o que quer? Vai aprender qualquer coisa, depois você decide o que você quer. E assim, isso é um aprendizado, você cresce demais e muda a sua vida. Mesmo que você não queira seguir isso, mas você já tem uma outra menção de falar assim, não, eu vou trabalhar, eu vou ter meu dinheirinho, né? É isso que acontece. E aí eu fiz o Senai durante esse tempo, e aí entrei numa serralheria, né? Fiquei muito tempo. E aí... Mas na serralheria você trabalhava lá na produção mesmo? Na produção. Cara, é uma experiência... Quando eu saí do Senai, e o legal é que o quê? Que o Senai, ele ensinava, naquela época, né? Você tinha o termo que era forja, que eu vou te explicar um pouquinho o que é forja. Aí, parte de ferro e alumínio. E a parte de forja é onde fazia aqueles ornatos, aqueles portões todos trabalhados. Então, isso era feito tudo na mão. Hoje, é tudo pronto. Então, hoje tem molde para tudo isso. Não, mas antigamente era tudo na mão. Eu fiz técnico também de mecânica, só que eu fiz na ETEC, né? A gente tinha a nossa famosa calandra, né? É isso que você mesmo. Fazia a calandra e ia desenhando o que você queria. É quase a mesma coisa. E aí eu saí, entrei numa serralheria, imagina, com 15 para 16 anos, lá, pequeno, entrei numa serralheria, todo mundo como que é? A gente fala que já tinha experiência, e eu entrei para aprender. E aí é aquela coisa que eu sempre falo,
Independente onde você esteja, tente aprender. Uhum. Porque daí você vai começar a crescer. Sim. E aí eu achava engraçado que os meio oficiais, os serralheiros, eles não gostavam de ensinar. Não gostavam de ensinar. Por quê? Eles pensavam que se eles me ensinassem, Eles eu iam. ia pegar o lugar deles. Mas isso acontece um pouco com a gente do sistema, porque às vezes a gente vai para fazer a implantação do sistema, as pessoas têm medo de passar informação para a gente, para ficar tudo no sistema, porque ele fala, pô, se o sistema fizer tudo que eu já faço, eu perco. E não é assim as coisas, não é assim. Não é. E eu pensei diferente. Falei assim, tá bom, você não quer me ensinar, eu vou aprender sozinho. Aí pegava, ia, lia catálogo, fazia tudo que tinha que fazer. E o que eu pensava? Eu falei assim, se eu ensinar outra pessoa, imagina, eu vou dar um degrau a mais. Pô, Então cara. eu vou conseguir sair dessa zona de conforto e vou ter um nível a mais. É isso que Então esse é o meu pensamento. Isso que as pessoas precisam entender. Tipo assim, cara, pra eu crescer, isso foi uma das primeiras coisas quando eu entrei no mercado, foi não só no mercado esquadriano, mas no mercado de trabalho, foi que eu aprendi. Cara, eu só consigo crescer se alguém fizer o que eu faço. É isso aí. Então, tipo, enquanto só eu tenho pra fazer, eu não consigo passar para outro nível. Então, é a mesma coisa da nossa questão que a gente tá falando aqui agora. Se hoje o sistema fizer o que eu faço, provavelmente eu vou ter outra função. Com certeza. Então, é muito interessante você falar isso, porque as pessoas não entendem isso, às vezes. Não entende. E aí, fiz tudo isso, fiquei durante muito tempo trabalhando em serralheria. Então, eu aprendi ferro, forja e a parte de alumínio. Por quê? Ferro é fácil. Fácil assim, né? Uhum. Você tem que ter a esperteza de fazer uma esquadrilha de ferro. Mas se você errar alguma coisa, você vai lá, solda, lixa e faz de novo. Alumínio, não. Alumínio não. Alumínio é uma vez só. E aí eu me inteirei mais no alumínio, porque o alumínio é mais bonito, tem diferença, a gente vai falar muita coisa diferente do alumínio. Sim. E aí, passando disso, aí eu saí, e aí tive a oportunidade de entrar num sistemista, um grande sistemista, e aí eu entrei na parte de desenvolvimento de produto. Com a bagagem que você já tinha do chão de fábrica. Então foi muito legal, porque, imagina, começa a abrir a sua mente para tudo, para desenvolver uma janela nova, um trilho novo, para ver se vai funcionar, se não vai funcionar. Fui muito em laboratório. Hoje tem os laboratórios de ensaio para a norma 10821. Sim. Fui muito em laboratório. E aí, nessa minha jornada dentro de sistemista, tive a oportunidade de fazer faculdade. Uhum. Que legal. Então, sou muito grato também. Hoje eu sou formado em engenharia civil. Caraca. Sou formado em engenharia civil. E aí, depois desse tempo, aí saí desse sistemista e aí eu migrei para a Sabloy. Porque todo mundo pensava, você já entrou na Udinese direto. Não, eu entrei na Sabloy. Deixa eu só voltar um pouquinho. Você fez engenharia civil, mas você não aprendeu nada de esquadria, né, no curso? Eu vou te falar, você vai dar muita risada. Porque assim, até na engenharia civil, o professor falava, ele falou assim, o engenheiro civil, ele é diferente do engenheiro mecânico, do elétrico, ele é diferente totalmente. Por quê? O engenheiro civil ele tem que saber um pouquinho de tudo. Tem que saber um pouquinho de fundação, tem que saber um pouquinho de mecânica, tem que saber um pouquinho de elétrica, tem que saber de hidráulica, tem que saber de tudo. Só que ele tem que ser especialista numa área. E aí, na parte da construção civil, na engenharia, o que eu era especialista? Em esquadria. E aí não tinha disciplina. Mas eu sei que todo prédio tem os revestimentos. Que seria uma fachada ou uma casa, tem a parte onde vai colocar as janelas, tudo isso. E não tinha essa disciplina. E aí que eu fiz? Meu TCC eu fiz em cima disso. Que bacana. Porque é o que você falou, todo engenheiro civil precisa saber um pouquinho de cada coisa. Eles sabem até madeira, tudo, estrada, tudo. Mas não, ele não sabe nem um pouquinho de esquadria. Isso é triste pro nosso setor, né? Porque ele sai de lá e ele não sabe. Ele só sabe desenhar ali na planta baixa e fazer o quadro das esquadrias. Mas ele não tem conhecimento do tamanho que é esse mercado, né? E eu terminei a minha faculdade em 2013, né? E aí, meu TCC... Falei assim, eu vou fazer o quê? Aí eu falei assim, vou fazer um prédio. Vou fazer um prédio, aí com fundação, tudo que tem que o prédio necessita. Que eu sabia, né? As partes que eu sabia. Mas eu vou dar ênfase no quê? Na fachada. Do que eu sei. E aí foi a hora de eu falar assim, não, agora eu vou
fazer os 3 tipos de fachada. Aí tem a fachada grid, a stick e a unitizada. E aí eu fui falando de cada uma dessas. Qual que é o processo? Qual que é a melhor? Qual que você tem menos custo? Qual que é a mais rápida? Aí falei sobre ensaio, falei sobre vidro, falei tudo isso. Aí quando eu fui apresentar o TCC, tinha a banca. A hora que eu comecei a explicar, o professor olhou e falou assim, não acredito. Aí ele pegou, ficou olhando e falou assim, o que ele faz? Aí tinha uns amigos meus que sabiam, ele falou assim, ele trabalha no sistemista. Eu falei assim, por isso que ele sabe tudo isso. E aí o que eles fizeram? Eles pegaram o meu TCC e aí eles fizeram uma disciplina de esquadria na construção civil. Caraca. Aí Depois você me fala a sua faculdade, não sei se você pode falar, mas... Porque, cara, é raro. Não, engenheiro civil e arquiteto não sai sabendo o que é esquadria. E aí eles pegaram meu TCC, aí eu encadernei, na época era CD, né? Fiz 3 CD, o professor me dá um CD aqui. Aí fiquei com ele e falou assim, não, foi pra biblioteca, ficou pra estudo o meu TCC. Então isso aí eu fiquei muito feliz disso. Caraca, assim, pra gente é uma evolução, né? E aí você foi pra Sabloy. Aí eu fui pra Sabloy, aí na Sabloy, hoje eu tô na Udinese, mas eu entrei na Sabloy, entrei como? Entrei como um especificador técnico. Então eu especificava todo o portfólio da Sabloy, que é toda a parte de acesso, né? Que a gente fala de acesso. Tudo que é voltado a portas, a Sabloy tem. Então, porta corta-fogo, porta de madeira, que seria a Lafont, a Papais, acesso, controle de acesso. Então, eu fazia tudo isso. E aí, a Udinese conhecia já a Udinese, o sistemista, né? E aí eles me chamaram para ir para a Udinese. Então hoje eu tô como coordenador técnico comercial. Que aí o pessoal falou assim, qual que é a diferença do coordenador técnico comercial, né? É isso que eu ia te perguntar aqui. Qual é a diferença do coordenador técnico e do coordenador técnico comercial? Era uma dúvida minha. O coordenador técnico comercial, que nem a minha função é tá na rua, né? Tá sempre ajudando os clientes. Ajudando os clientes como? Então, eu sou o coringa da Udinese. Então, quando a pessoa precisa estar com alguma dúvida, eu tô lá para ajudar. E eu faço a ponte do quê? Do comercial com marketing e engenharia. Como que isso funciona? Então, imagina, tem um fabricante que está fazendo uma linha nova, depois a gente vai conversar sobre isso. O fabricante está fazendo sua linha. Queria fazer assim, assim, assado. Legal. E aí ele pede isso para mim. E aí eu vou lá, anoto tudo certinho e levo para dentro da Udinese. A gente vê se isso dá para fazer, se não dá para fazer, se é certo, se não é certo, a gente pega e define isso. Então por a gente exemplo, faz essa ponte, eu faço essa ponte. Por exemplo, assim, se um fabricante, né, uma indústria quer desenvolver a própria linha, ela vai lá, né, e explica para você o que vai ter diferencial nessa linha e você vê, você provavelmente enxerga o que já tem de acessório disponível no Udinese e o que vai ser necessário desenvolver, é isso? Isso, primeira coisa, a gente sempre fala para essa pessoa que tá fazendo uma linha nova, pra ele optar de coisa que já tem no mercado. Sim, coisa que já tem desenvolvida. Por quê? Senão ele vai ter que fazer uma ferramenta nova, um trâmite, é uma dificuldade maior. Então a gente faz todo esse aparo com esse cliente, para quê? Para que ele consiga fazer a esquadria da melhor maneira. E aí, lógico, sobre isso, aí ele tem que fazer os testes, a gente acompanha os testes. Hoje, a Udinese tem um laboratório. Deixa eu te perguntar, a pessoa, quando é uma dúvida, porque eu tenho muitos clientes nossos que tá fazendo a própria linha, né? Sim. Ele precisa, ele vai trazer para você os diferenciais que ele quer para a linha e ele já te traz algum projeto? Como que é? Ou é só uma conversa mesmo que ele tem com você antes de... De início, é uma conversa. E aí eu vou querer saber qual que é a bitola que ele vai usar, até onde ele quer chegar. Quero chegar na parte acústica, só quero estanqueidade, então ele vai me falar tudo isso. E aí o próximo passo é ele ter um projeto. Então, em cima desse projeto, ele manda pra gente, aí o nosso pessoal de engenharia vai pegar esse projeto e vai analisar ele inteiro, de cabo a rabo. Até a parte de de alumínio, até alumínio, os tudo. perfis. Por quê? Muitas vezes ele faz o desenho de um determinado perfil para colocar um determinado acessório. Mas muitas vezes, por causa de um pequeno detalhe, tem que fazer um componente novo. E aí o nosso pessoal de engenharia já tá mais habituado com isso, fala assim, eu acho que esse perfil aqui você podia mudar só
essa parte aqui que cabe esse acessório aqui. Aí vai dele querer ou não. Legal, legal. Entendeu? Então Porque é daí, análise total. Se ele quiser desenvolver um, também pode, mas é Pode. claro, isso tem um custo e tudo mais, né? Pode. Então a gente tenta fazer sempre no que a gente já tem desenvolvido. Então isso é muito legal. Cara, é muito legal isso. Eu não sabia, porque realmente é isso que você tá falando. Eu tenho, você também tem alguns clientes, eu acho que estão optando por desenvolver a própria linha da empresa. E aí as pessoas ali, você vê que ali tá começando a estar um pouco dificultoso. Aí saber que vocês da Udinese dá todo esse auxílio é muito interessante. Sim, a gente dá auxílio desde o começo até o final desse desenvolvimento dessa linha. Perfeito. Aí eu vou falar até um pouquinho da Udinese. A Udinese hoje ela tem lá o nosso laboratório. A gente tem até câmera de teste dentro do nosso laboratório. Caraca. Isso é legal pra gente falar, assim, porque é raro os fornecedores que dá tanto apoio que nem o Udinese dá pros clientes. Sim. E aí, seguindo um pouco mais do meu trabalho, faço esse aporte de dar suporte para todo o Brasil, vamos dizer. O pessoal fala assim, mas fica o Brasil todo. Eu falei assim, não, mas eu tenho uma equipe atrás de mim, né? Eu tenho a Udinese junto comigo. Então, eles conseguem me ajudar. A gente tem assistência técnica, tem engenharia que me ajuda muito. E outra coisa que eu faço também é o quê? É dar suporte para os consultores de esquadria. Caraca, legal. Então, esse é um ponto muito importante. Por quê? Porque o consultor ele vai fazer o projeto. Então, ele vai fazer o projeto para determinado fabricante fazer aquele empreendimento. Sim, sim. Então, ele tem que ter acesso a tudo e o conhecimento de tudo que ele vai colocar ali. Mas nesse caso, quando vai ter um empreendimento muito grande, é o consultor que procura você ou tem situações a construtora vir procurar o Udinese? Não, muitas vezes a consultora já tem um ou dois ou três fabricantes que ela já trabalha frequentemente, e aí ela vai escolher um sistema. Só que aí muitas vezes o fabricante não tem aquela expertise de fazer um projeto total. Ele vai colocar o que ele sabe fazer. Mas aí a consultora fala assim, não, eu vou contratar uma pessoa especializada que consiga fazer esse projeto para mim e colocar em execução. E aí ela contrata o consultor. Entendi. Porque aí vai ter o projeto executivo da arquitetura. E aí contrata o consultor e fala assim, agora eu quero toda a parte de caixilharia do meu empreendimento. E aí ele vai fazer todo o detalhamento, vai colocar o sistema vai colocar tudo certinho. E aí muitas vezes ele coloca como? Ele coloca sistema X e similar. Ah, entendi. Por quê? Ele não vai ficar preso a um. Então, por isso que muitas vezes ele tem que ter acesso a tudo. Então, como a Udinese, a gente tem a maior parte dos componentes vamos dizer, todos os sistemistas. É engraçado falar isso, né? É que todos é muito profundo, mas é tanto que eu prefiro falar todos. A maioria, então o consultor ele precisa muito dessa ajuda. Então ele liga para mim, ou muitas vezes eu vou até o escritório dele ajudar ele nisso. Entendi. Então isso é muito legal. Bacana. Eu quero te fazer uma pergunta, porque isso eu vou precisar da sua ajuda, que acho que você vai falar bem melhor que eu isso que eu quero falar. Qual é a diferença de componente e acessório? Porque todo mundo fala acessório e todo mundo fala componente, mas eu acho que é melhor a gente ilustrar e tentar trazer para o nosso público a diferença do que é um componente e do que é um acessório. Eu acho que a melhor pessoa para falar isso é você. Eu gosto de sempre que o pessoal pergunta isso para mim, eu explico de uma maneira mais fácil. Depois eu vou falar do componente de esquadria. Mas uma maneira mais fácil de você entender, eu sempre dou esse exemplo nos treinamentos que eu faço. Porque todas as pessoas falam acessório daqui, eu preciso do acessório, eu vou comprar o acessório. Tudo acessório. E aí eu falo assim, ó, vamos pegar um carro, né? Pega um carro, eu tenho o meu carro, tô dirigindo ele, meu carro tem calota. A calota desse carro cai. Meu carro vai parar? Não. Essa calota aqui que é? Acessório. Um acessório. Aí eu tô com esse mesmo carro, tô dirigindo ele, cai uma roda. O carro vai parar? Vai. É o quê? Componente. Então, eu falo que o componente é a parte necessária da esquadria. O acessório é o quê? É o que eu posso colocar e o que eu não posso colocar. Um diferencial. Perfeito. O acessório, tá? Aí eu gosto até de falar que é um complemento, né? O acessório. É um valor agregado do seu produto. O componente, ele é essencial para o funcionamento da esquadria. Seja uma rodana, um braço, uma fechadura. Isso tem que ter. E aí,
tem uma gama gigante de diferentes componentes. E aí você vai mesclando ele do que o cliente acha melhor. É muito interessante isso até, porque acaba que para nós que somos sistema, às vezes o cliente vai lá orçar e fala assim, pô, tô orçando aqui, mas você não tem aquela fechadura flare, linda que tem da Udinese para eu poder orçar. Aí eu falo, é que a gente sempre vai seguir o catálogo, as fechaduras, é óbvio, a Udinese faz um trabalho excelente de fazer coisa inovadora, o designer moderno e tudo mais. Só que aquilo são acessórios. O componente, a fechadura que você precisa para fazer, tem ali. Ah, eu quero colocar opções diferentes, mais fechaduras, mais opções. Aí é uma personalização de cada empresa, porque cada empresa vai decidir o produto que ela quer trabalhar. Então, quero uma fechadura eletrônica, quero um veda-poeira, por exemplo, para as portas de giro. Tudo isso são acessórios. Isso então, aí. não vai, a porta não vai deixar de funcionar por causa disso. Não, isso aí é um complemento que vai auxiliar na esquadria. Mas isso muitas vezes a gente não consegue colocar, que nem você não consegue colocar no seu sistema, por quê? Porque muitas vezes quem vai definir isso é o cliente final. Sim. E- O cliente final, que o nosso também, a indústria também pode tratar aquilo como um diferencial do produto dele. Ele vai trazer aquilo para, que foi o que eu falei, agregar valor no produto dele. Então, é óbvio, tô numa concorrência ali para fechar uma obra, mas ele tá usando o Udinese, essa fechadura diferente que eu tô usando, não, ele tá usando a normal. Então, isso é particularidade de cada indústria, de cada fabricante. Por isso que às vezes eles nos questionam, mas vocês não tem tal item, não tem uma tela mosqueteira que tem lá, não tem. Cara, mas tudo isso é tudo um complemento. Ele não é um componente, ele é um acessório. Isso. Então, para você fazer uma esquadria de forma funcional, a gente tem. Só que tudo que for diferente disso, eu preciso que você venha e me fale o que você quer diferente na sua esquadria. E aí hoje o legal também da Udinese é o quê? Que nós, a gente tenta deixar o nosso site mais completo possível. Você quer uma determinada linha? Tem um catálogo só para aquele sistema. E aí isso é muito legal. E aí, tem todas as fechaduras que dá para colocar naquele sistema. Ele vai lá e escolhe. Eu falo assim, o site da Udinese é um curso de acessório, porque você entra lá, cara, eu quero fazer uma porta de giro dessa linha. Quais são? Tá tudo descrito, tudo desenhado. A gente até fala, mastigado para você. É só você ler e ver onde encaixa. Tem muitos desenhos que mostram o encaixe para você e tudo mais. Eu acho o site da Udinese ali um dicionário de acessório e componentes. Eu falo isso porque quando eu comecei na serralheria, não tinha nada disso. Então, o que o dono da serralheria vinha pra gente? Colocava o projeto ali na mesa e falava assim, quero que você faça essa janela, essa porta, o que seja. E aí você tinha que fazer os cálculos, fazer tudo certinho. Hoje tem sistema, tem o WVET. Sim. Você faz a esquadria. Antigamente a gente fazia tudo na mão. Sim, cara. E aí, tem lugares ainda que faz na mão, tá? Mudou muito. E quando eu trabalhava nesse sistemista, tinha uma premissa que a gente sempre pensava assim: a pessoa pode ser totalmente leiga. Saiu de um ramo que não tinha nada a ver com esquadria. Mas se ela pegasse o catálogo, ela montava uma esquadria. Mas você conhece a Audrey da Luparts, né? Ela fala, cara, quando eu vou fazer uma fiscalização, uma vistoria em obra, a primeira coisa que eu faço, eu pego o catálogo técnico. Qual é essa fachada? Qual é essa esquadria que eu vou fazer? Eu olho o catálogo dela, o técnico, e vejo. Porque se você pegar o catálogo e ver o que foi feito, você já consegue encontrar qual que é o problema daquela fachada, daquela esquadria. Porque normalmente eles não seguem o que tá no catálogo. E aí vem aquele questionamento que eu falei pra você. Pô, cara, eu tô fazendo um orçamento aqui, tem muito acessório, tem muita guarnição, tem muita vedação, tem muita fita, tem muita... Eu não uso tudo isso, eu uso só um tipo. Mas o sistemista que foi lá, estudou, fez toda a engenharia do produto, ele falou que aquela é a forma correta. Se você não utiliza, tudo bem, eu vou te dar todo o suporte para você retirar isso do seu catálogo ali, do seu croquis que a gente fala. Mas o catálogo ele tá exigindo isso. Isso eu falo que, como você falou, o sistemista determinou tudo isso. E assim, não é por acaso. Não. Não é por acaso. Não. Hoje, todo o sistema desenvolvido, ele é seguido pela norma da 10.821. Então, tudo que está ali, ele tem que colocar, fazer o desenvolvimento daquela esquadria nova, pegar tudo aquilo e levar para uma câmara de teste. Sim. Não deu certo? Ele volta de novo para a parte de desenvolvimento, muda aquela guarnição, muda aquela escovinha, muda aquela roldana, para poder
passar desse teste. Então, nada que tá ali no catálogo é por acaso. Diferente de antigamente, que você tinha que fazer tudo na mão. Então, Sim. hoje é muito mais fácil para o serralheiro. Porque também hoje o serralheiro também não tem tempo, né? Hoje, tempo é dinheiro, como a gente fala, né? Sim, sim. Então, tem que ser tudo muito rápido, Prático. prático. Uhum. E aí, a Audinese tenta deixar o site dela o mais prático possível. Porque é muito prático. Por quê? Porque, que nem, eu preciso de uma informação. Eu não vou ligar pro Eduardo toda hora. Se alguém for ligar agora para mim, não vai conseguir falar comigo. Não. E aí, o site da Audinese já é para isso. Uhum. Então, se ele já sabe mais ou menos o que ele quer, muitas vezes ele vai lá na busca, digita na busca, já vai puxar. É. Puxa o componente, e aí se ele dá um clique, vai ter o PDF com todas as informações de corte, usinagem, tudo isso, e mais. Se ele estiver fazendo um projeto, tem o DWG também. Uhum. Que ele consegue pegar aquele componente e inserir no projeto dele. Então, isso é muito legal da Audinese. E a gente tenta aprimorar cada vez mais, né? Não, porque realmente, como eu falei, você pesquisa ali, ele já te fala, ainda tem o desenho mostrando onde é instalado aquele acessório. Cara, é muito didático o site da Audinese, muito, Então, muito mas mesmo. aí, sabe por que ele tá mostrando onde vai cada acessório? Porque, assim, hoje tem muitos componentes que eles servem em vários sistemas, Uhum. tá? E aí, assim, ele tá com um sistema X, ele tem que saber o perfil que ele vai. Então, tem o perfil. Sim. Então, nós colocamos todas as montagens de todos os sistemas disponíveis para aquele componente. Sim. Então, é isso. Tem um específico? Sim. Mas, na maioria... uma Roldano de 80 quilos. Ela serve em vários sistemas. Mas em qual? Então, a gente faz as montagens de cada um deles para a pessoa poder saber. Então, não tem erro. Entrar no site, fazer a pesquisa, a pessoa ler um pouquinho, ela não vai ter problema nenhum. Uhum. Sim, sim. Quando a gente fala agora a gente sabe a diferença de acessório e componente, né? O que você julga, tipo, mais assim, necessário quando eu falo, por exemplo, se eu quero fazer uma vedação acústica, uma vedação até de água e tudo mais? Quais são os principais componentes que fazem esse trabalho dentro da esquadria, assim? Isso muitas vezes, assim, os principais componentes eu sei, mas muito disso vem do sistemista. Uhum. Tá. Mas os componentes que fazem a melhor parte de acústica, tudo isso, é o quê? São as guarnições Uhum. e o sistema em si. Sim. Então, muitas coisas, que nem hoje, a Câmara Europeia hoje está em alta, né? Uhum. Sim. Por quê? Hoje é o sistema que tem melhor acústica. Não que os outros não tenham, Sim. mas esse é o que tem melhor acústica. Então, isso vem todo do sistema, então a gente vai desenvolver as guarnições, escovas, aí até as roldanas que são diferenciadas, tem que ter uma roldana que ela tem um deslizar melhor. Sim. Então, no total, seria o quê? Seria as vedações. Tá. As vedações que são mais importantes, São né? mais Que importantes. é o que mais. É que eu acho que você também vai concordar comigo, que é mais negligenciado no nosso setor. Tipo, por que eu vou pôr uma espuminha aqui? Por que eu vou colocar uma fita aqui? E às vezes faz toda a diferença em todo o componente esquadria como um todo, né? Que nem a gente falando da norma, né? Da 10821. Para cada sistema atender a norma 10821, todo sistemista faz uma esquadria e coloca numa câmara de teste. Uhum. E aí ele coloca todos os componentes, tudo bonitinho. A rodana específica, o fecho específico, as guarnições, as escovinhas de vedações, vedação superior, caixa de dreno, coloca tudo isso. Legal, passou. E aí o bendito serralheiro tá montando a esquadria, e aí ele olha e fala assim, pra que eu vou colocar essa caixa de dreno? Isso aqui nunca deu problema, vai lá e tira. Uhum. E aí é a hora que dá problema. E se a gente for pensar, a caixa de dreno, num todo, é um produto que não tem um valor tanto elevado pra gente ter que retirar pra ganhar uma obra. Retirei todas as caixas de dreno, ganhei a obra. Não, é um valor muito irrisório pra toda a esquadria, certo? Eu acho que todo serralheiro, se ele visse a dor de cabeça que ele vai ter lá na frente, eu juro que ele nunca tirava nenhum Você consegue componente da esquadria. contar pra gente, pra ver se eles dão uma acordada? Porque, por exemplo, assim, realmente, a caixa de dreno é uma coisa muito importante pra esquadria, mas não é tão utilizada com uma frequência. Quais os erros mais comuns que você encontra de não utilizar a caixa de dreno? Então, erro mais comum é o quê?
Não é erro, né? Não. O que acontece com a esquadrilha. A falha, né? A falha da esquadrilha. Quando você coloca uma esquadrilha sem uma caixa de dreno, isso aí eu já fiz teste na prática, sem a caixa de dreno. O que acontece? Sabe aquele borbulho da janela que dá entrando água, a pressão de vento externa para a parte interna, aquele borbulho? Aquilo vai encher todo o trilho e essa água vai cair para dentro do ambiente. Então esse é o maior problema. E fora a parte de vento, estanqueidade, que não vai ter nenhuma. Sim. Né? E eu já vi isso muitas vezes. Muitas vezes acontece isso. Ah, tá aí borbulhando minha esquadrilha aqui. Tá a caixa de dreno? Não, é ela. Então, esse é o ponto. O ponto mais crítico é a caixa de dreno. Aí você deixa de, sei lá, não tenho noção do custo, mas você deixa de utilizar essa caixa de dreno e aí depois você vai ter todo um custo de pós-obra de lá, ter que fazer a instalação na obra dessa caixa de dreno, fazer lá a furação do trilho para encaixar, sendo que você poderia ter economizado tudo isso no momento que tá fazendo a montagem da esquadrilha. E sabe o legal? Que assim, eu gosto nos treinamentos que eu faço, eu sempre dou esse exemplo, né? Lembra lá antigamente, quando dava aquela chuva forte, e aí entrava água pela esquadria, aí a dona de casa ia lá e colocava um pano ali para poder... Aí ela chegava pra vizinha e falou assim, nossa, você viu a chuva que deu ontem? Nossa, entrou água até pela minha janela. E eles achavam normal, é só colocar um pano ali. Mas isso não é normal. Não é. Hoje, o cliente final ele já está mais atento a isso. Então, ele não deixa mais passar isso. Fala assim, minha esquadrilha está com problema, eu quero que resolva. Então, por isso que hoje tem o consultor, que faz toda a parte do projeto, e o serralheiro tem que seguir esse projeto. Sim. Porque se ele não seguir esse projeto, vai tudo nas costas dele. E o consultor também, né? Sim. Porque ele que está assinando, ele está colocando o nome dele. Ele é basicamente igual um engenheiro civil. Se der algum problema na parte da esquadria, quem que vai arcar com isso é ele. Então ele tem que estar em cima. E hoje eu vejo que isso pode ser que está fazendo um despertar de preocupação para a indústria por questão dos problemas que vão ter depois. Porque hoje a gente até entrevistou aqui o perito Maurício de Souza, Sim. que ele fala muito sobre isso, do tipo, as construtoras, os clientes finais estão procurando o direito dele. E o responsabilizado é a indústria, é o engenheiro, é o consultor que assinou aquilo. Então, cada vez se faz mais importante fazer o projeto correto. E aí uma coisa também que todo mundo pensa, fala assim, uma esquadrilha que não tem problema. Isso aí é só para quem tem dinheiro, esquadrilha de alto padrão, médio, alto padrão, não. Hoje, se você for olhar os projetos da Minha Casa Minha Vida, tem um engenheiro voltado para isso. Então, se tiver problema na esquadrilha, a esquadrilha pode ser padrão econômico, médio e alto, ela tem que atender o mesmo requisito da norma. Tem o requisito mínimo para você atender, né? Tem que atender o mesmo requisito. Hoje, para até a gente falar do PPQH lá, Isso. eu falei errado, mas acho que é essa sigla. Ele tá muito vigente. Você vê, tipo, a gente teve a Michelle Gleice aqui, a Fabiola, ele fala muito disso, porque hoje a Caixa Econômica, para poder autorizar o financiamento desses empreendimentos, ele precisa que as empresas estejam certificadas, tenha certificado mesmo que seja de baixo padrão, seja que Minha Casa Minha Vida tem que ter o certificado, porque senão ele não consegue receber da Caixa o valor que tem para receber. Isso é muito importante para a gente, porque isso eleva o nível do nosso setor, né? Isso. E agora até no manual descritivo de todos os empreendimentos, o serralheiro é obrigado a colocar como que é uso e conservação da esquadrilha. Sim. Porque também não adianta você colocar uma esquadrilha que não tem problema nenhum e o cliente final pegar a esquadrilha, jogar, bater, puxar a esteira, bater a esteira lá em cima. Ele tem que ter o uso correto dela. Isso, quando normalmente os nossos clientes, quando fecha a obra, manda esse manual de como tem que ser utilizado. Porque é que nem carro. Você precisa saber utilizar, você tem que fazer as manutenções de garantia e tudo mais. A esquadrilha também precisa disso, porque ela tem que durar 5 anos. Tá, mas se você não fizer toda a manutenção nesse período, ela não vai durar 5 anos. Que nem a Udinese, todos os componentes e até alguns outros tem garantia até de mais de 5 anos. Mas imagina, vou dar um exemplo, um fecho concha. Tem garantia de 5 anos. Mas como que ele vai durar 5 anos se toda vez que o cliente vem, bate o fecho no marco lateral?
não vai durar. Não vai. Aí toda vez vai ter que fazer essa troca. Uhum. E aí, tem a garantia, então troca pra mim. Fala assim, mas aí vai ter toda uma análise, fala assim, mas isso aqui foi mau uso. Sim. Então entra muito essa parte do uso da esquadria correta. Sim, tem que ter, não é só ficar lá batendo e utilizando sem nenhuma manutenção. É isso aí. Falando em fechadura, eu queria falar com você sobre fechadura Cremona. Tá. Por quê? Qual é os benefícios que ela tem em relação às outras fechaduras convencional? Você consegue me mostrar isso, me falar isso? Primeira coisa, ela vai ter um desempenho melhor que... Hoje, o que o cliente final conhece? Hoje não tanto, mas o que ele mais conhece? É o fecho concha convencional, de um ponto de travamento. Sim. E aí, hoje tem a cremona, né? Que é o mecanismo cremona, com a maçaneta bonita, tudo ali na frente. Qual que é o benefício dela em relação à concha? É que ela vai ter 2 pontos de travamento. Então, ela vai ter uma vedação melhor, uma estanqueidade melhor em relação a esse fecho com um ponto só. E aí, se você for ver hoje, até a cama europeia tem também, a maioria tem 2 pontos de travamento. Você consegue colocar até mais. Então, a relação da cremona multiponto é para poder melhorar o desempenho da esquadria. Então, ela melhora muito mais. Aí a gente fala de desempenho acústico, de vedação, Tudo isso. E de segurança também. E de segurança também. Porque eu tenho, em vez de só um ponto de travamento de uma concha ou uma fechadura de bico papagaio, eu tenho 2 pontos de travamento. Então, isso aí dá uma segurança a mais na esquadria, com certeza. Tá. É porque muitos clientes nossos utilizam. É que, normalmente, o sistemista, quando ele está fazendo o projeto dele, ele especifica lá, fecho concha. Mas aí tem a possibilidade de você utilizar uma fechadura cremona. Mas, novamente, daí não é mais um componente, ele acaba sendo um acessório, certo? Isso. Muitos fabricantes falam assim, Edu, você consegue fazer uma montagem para mim? Serve a cremona na linha X? Aí eu vou olhar o catálogo do sistemista, não tem cremona na linha dele. Eu falei assim, não sei. Aí, o que nós fazemos? Junto com a nossa equipe da engenharia, a gente vai pegar o DWG daquela montagem que ele quer uma cremona, e a gente vai fazer a montagem. E aí, fazendo isso, a gente vai saber se serve ou não. Porque eu não posso pagar. Não, pode colocar. Pode Aí comprar. Pode comprar que não tem problema. Não, ele vai vir em cima de mim depois. Sim, sim. Então, a gente faz toda essa análise para cada um dos sistemas. A gente não... pode colocar a cremona em qualquer um. Não é assim. Não. É tudo testado antes. Sim, sim. Porque às vezes eles nos cobram, às vezes, assim, do nosso lado aqui. Tipo assim, por que não tem cremona aqui? Porque depende. Se o sistemista colocar pra gente que no catálogo vai ter opção de cremona, a gente coloca. Eu não consigo garantir que ali naquele projeto vai ter um encaixe para aquela cremona e qual é a cremona que vai ser utilizada. Isso que é muito complicado pra gente, às vezes. Porque, novamente, a cremona não é um componente, ele é um acessório. E assim... Eu até falo do suporte técnico que o Udinese tem, né? Se o cliente tiver com dúvida, liga pra gente. Ou eu, ou qualquer outra pessoa da Udinese, da engenharia, vai ajudar para ele saber se pode colocar ou não determinado acessório na esquadrilha que ele quer. Perfeito. Deixa eu te perguntar uma coisa. Existe uma diferença muito grande na hora de você especificar um acessório para esquadria de alumínio e PVC? Tem. Tem? Tem. A Udinese, ela tinha a divisão de componentes para PVC. Só que o PVC, ele é um pouco diferente da esquadria de alumínio, por quê? Acho que você já sabe, o PVC ele tem aquela alma de aço e aquele revestimento de PVC em cima, Sim. tá? Então, tem muita diferenciação, canais dentro do perfil e isso tinha que fazer muita coisa especial para cada determinada linha de PVC. E o componente para alumínio é muito mais fácil fazer essa especificação. Então tem uma diferença grande. Então hoje a gente não vende mais componentes para PVC. Hoje Vocês são focados. Tá. Agora a gente só está focado em alumínio. Em alumínio. PVC a gente não tem. Antes de a gente abordar esse tópico que a gente vai falar, a gente já deu uns spoilers aqui, mas a gente vai falar. Eu queria saber como que funciona a importância da norma para a Udinese. Eu sei que você já me deu uma deixa que vocês têm um laboratório lá dentro que tem. Mas como funciona esse laboratório lá dentro da Udinese antes da gente falar das normas? Legal. O nosso laboratório, ele é voltado para a norma de componentes.
tá? Então, para 15969. Então, nosso laboratório é para ele. Tá. Pra quem não sabe, né? A gente tem uma norma para a esquadria como um todo, que é a 10821. Isso. E a gente tem uma norma só para acessório. Eu acredito que vocês devem estar muito voltada para essa norma, devem estar muito presente no desenvolvimento dessa norma, certo? Lógico, a norma de componente, ela complementa a 10821. Por quê? A esquadria sem componente não funciona. Sim. Então, são complementos. Sim. Mas primeiro vem a norma dos componentes, que é a 15969, que aí nós temos o laboratório. Porque muitas vezes, vou dar um exemplo para você. Estou fazendo uma roldana nova. Essa roldana eu vou estimar que ela atenda 80 quilos. Eu posso fazer a roldana, mandar pro laboratório certificado, que vai me emitir todo o laudo, que ela atende essa carga, tudo isso. Mas muitas vezes eu posso mandar essa roldana lá, a roldana não atende. E aí volta pra gente. Então o que nós preferimos fazer? Fazer um laboratório que nós seguimos todos os parâmetros dessa norma. E aí quais são os parâmetros? Os parâmetros de ensaio. É igual a 10821. A norma de componentes tem esse parâmetro de ensaio, que seria o quê? Manuseio, carga. Então, nós fazemos tudo isso. Só o de carga, só para dar um exemplo para você, na norma, ela é prescrita 10 mil ciclos. E na Udinese, a gente tem um dispositivo para poder testar a roldana. 10 mil vezes. 10 mil vezes. Abertura e fechamento, abertura e fechamento. Só que na Udinese a gente vai olhando, vê se não tem nenhum problema no rodízio, se não tem nenhum problema no perfil ou na caixa da roldana. A gente vai, a cada 1000 ciclos, a gente para e vai analisando isso. E deu 10 mil ciclos, a gente mensura um pouquinho mais 20%. Então a gente faz 12 mil ciclos. Então, tudo isso. Braço. Braço é a mesma coisa. A gente tem um dispositivo que é idêntico e que o pessoal da norma faz os testes de abertura e fechamento também. 10 mil ciclos. Carga, a gente coloca toda a carga que o braço atende e faz tudo isso. Fazendo isso, legal. Fez isso, então o seu componente já tá aprovado pela norma. Não. A gente aprovou o nosso laboratório. Aí o que nós fazemos? Pegamos esse componente que nós fizemos os testes e manda para o laboratório. Então vamos dizer que ele já está testado. Então 100% testado. Então vocês fazem um pré-ensaio. É isso aí, a gente faz Então, esse ensaio totalmente antes para quê? Para que chegar lá no laboratório da norma, eles colocarem o ensaio. Dinés, passou, tá aqui o seu... Caraca, então tipo, vocês não esperam dar a falha lá no laboratório de ensaio para corrigir. A gente faz isso antes. Caraca, que legal. Eu tinha entendido que o laboratório de vocês já fazia e já dava a certificação, né? Vocês mandam para um laboratório. O nosso laboratório não dá nenhum certificado, né? Vocês não são acreditados ainda. Não, a gente não é acreditado. Então a gente pega, faz todos os testes e manda para o laboratório certificado fazer isso. Perfeito, perfeito. Porque hoje, só para exemplificar, então, vocês, no laboratório de vocês lá, vocês seguem os ensaios que tem na norma 15969, né? 15969. A 15969 de acessório. Mas aí, uma dúvida minha, quando vocês mandam para fazer, eles seguem o 15969 ou a 10821, a parte 5? Então, não. Eles seguem a norma de componentes, a 15969. Tá. A 10821 é outra fase. Por quê? Imagina, esse laboratório que é da 15969, ele vai pegar a roldana. Então, ele vai colocar a roldana num dispositivo que ele vai colocar o peso e vai fazer a movimentação de abertura e fechamento. Entendi. A 10821, para norma, é o quê? Pega uma esquadria, vai colocar minha roldana e colocar na câmara de teste. Agora eu entendi. Porque não necessariamente quando você vai fazer o teste, você vai ter uma esquadria para fazer o teste. Não. Então você certifica, você vai pegar a roldana e ela vai ficar ali fazendo os testes. A 15969, ela testa o componente, não o todo da esquadria. Porque a esquadria vai ter vedação, vai ter concha, vai ter um monte de coisa. Nós testamos o componente em si. Sim. A fechadura, a gente testa a fechadura. O braço, a gente está testando o braço, ele atende a determinada carga. Mas aí, para 10821, você está testando a esquadria. Bacana. Entendi. Então, por exemplo, assim,
Não sei se isso acontece, mas quando vai para 10.821, os acessórios precisam ser certificados pela 15969 antes de fazer? Caraca, É isso eu não mesmo. sabia. Isso eu não sabia. Então, tipo, quando a esquadria vai, os acessórios já tem que ter Já certificação. tá já certificados. Caraca, isso eu Já não são sabia. certificados já. Então não um duplo Porque cheque, uma que mas é é quase um isso duplo cheque é do. porque isso é até uma segurança para o próprio sistemista que está desenvolvendo aquela esquadria. Ele não vai colocar um componente que não tem, não é testado. Uhum. Ele falou assim: tô fazendo uma esquadria nova, eu quero que passa na 10.821. Eu vou colocar um componente que ele não foi testado? Uhum. Ele nem vai utilizar. Ele vai querer um componente que está certificado pela Perfeito, norma de componente. perfeito. Hoje, a gente eu vejo que, é uma opinião minha agora, que a maioria dos problemas que a gente tem com a esquadria, ela não tá no momento do projeto, óbvio, e nem no momento da fabricação. Ela tá no momento da instalação da esquadria na obra. Você acredita nisso também ou às vezes não? Hum, Isso aí é muito engraçado. Porque assim, toda vez eu falo assim, não adianta você ter um projeto maravilhoso, ter uma fábrica de esquadria, um fabricante que faz a esquadria certinha, bonitinha, e aí chega na obra, você terceiriza o serviço. Coloca uma pessoa que não tem experiência para poder fazer a instalação da esquadria. Todo aquele trabalho anterior vai tudo por água abaixo. Uhum, sim. Então, na maioria dos casos, o problema está na instalação. Porque hoje, assim, acompanhando nossos clientes, a gente vê que, por exemplo, eles, no momento que tá lá na fábrica fazendo toda a produção das esquadrias, eles conseguem se atentar, mas eu vejo que às vezes o problema tá ali na instalação da esquadria na obra. Eu vejo que, se acredita, por exemplo, a gente tem, né, na 10821, uma parte só de instalação que fala, né, até brinquei com você agora antes da gente começar a gravação, a norma não é uma vilã. Isso aí pra mim é uma clareza, a norma não é uma vilã. Por quê? Ela é uma Porque aliada, né? é uma aliada, porque se você for lá ler a parte, por exemplo, que a gente está falando, tem uma parte da norma que só fala sobre acessório e fechaduras Sim. e componentes. E tem uma parte também que só fala sobre a instalação dela na obra, como é Sim. feita a instalação. Eu não tenho muito conhecimento da 15969. Ela também tem uma parte só falando sobre a instalação ou não? Ela Não. deixa para 10821. É só para 10.821. A nossa é só para componente. Então a gente testa todos os componentes. E aí, quem tem que fazer a instalação correta é o fabricante e também a instalação na obra é o fabricante. Os nossos componentes têm que passar no que ela foi exigida. A rodando 80 quilos, ela vai atender 80 quilos. Aí é diferente, esse mesmo fabricante vai lá, não faz o cálculo da folha que vai ser utilizada e me coloca 120 quilos na esquadria e coloca uma rodana de 80. Daí não tem Aí como. Não, não sim. tem como. Então isso tá a cargo dele. Por exemplo, se a gente for falar de norma, essa parte seria lá a parte de instalação da esquadria da 10821. É isso aí. Tá, perfeito, É isso aí. entendi. Porque vocês, foi o que você falou, quando você faz um teste lá dentro da Udinese, lá no laboratório de vocês, vocês não pegam e montam uma esquadria e coloca, você pega a Roldana e faz o teste que a 15969 faz. Isso. O teste é Perfeito. idêntico da 15969. Para você ver, é um dispositivo. É um dispositivo que você coloca a roldana, aí tem um trilho. O trilho não é nem um trilho de alumínio, é um trilho de aço. Porque o trilho de alumínio também, dependendo a dureza do trilho, também ele vai deformar. Então é um trilho de aço. E aí a roldana vai estar nesse trilho e vai inserir a carga e a movimentação de abertura e fechamento. A 15969, que é de acessório, ela tem alguma parte no teste que fala sobre a resistência a vento, por exemplo? Porque de esquadria eu preciso testar se aquela esquadria vai suportar o vento ali, né? Da região 1, 2, 3 até a 5. De acessório, tem alguma parte que fala sobre isso ou não? Não, por quê? Porque essa parte de vento, de esforço, tá voltado diretamente para o perfil. Então, determinado perfil que o sistemista colocar, ele vai atender essa parte da pressão de vento. Então, os componentes só estão lá para auxiliar, não para essa parte de pressão de vento. Tá. E aí, se a gente quiser um dia conhecer lá o laboratório, é totalmente aberto para os clientes? Com certeza. Com certeza. A gente até gosta que os clientes vão lá conhecer as nossas instalações, porque muitas vezes o cliente final, ele pensa que, roldana
o pessoal faz de qualquer jeito. Não, se você vê o processo que nós fazemos nossa rodana, você fala assim, não, mentira que é desse jeito. Eu mesmo, quando eu trabalhava no sistemista, eu ia visitar a Udinese e eu ficava maravilhado quando eu olhava a estrutura que a Udinese tem. Uma roldana, para você montar uma roldana, não é só a caixinha e o rodízio. Não, tem muita coisa envolvida ali. Aham. Tem muita engenharia envolvida ali. Sim. Então, um dia que os clientes, vocês, tiverem a oportunidade de ir na Udinese, nossa, nós tá de portas abertas. Bacana, bacana. Porque realmente é uma coisa que você falou. As pessoas não entendem que a esquadria ela é uma engenharia. Tudo ali é pensado e projetado porque é um componente de engenharia que tem todo um trabalho mecânico ali por trás. Só que ele não entende isso. Ele acha que é só fechar e abrir e correr. Não. Tem toda uma estrutura e um trabalho por trás disso. Eu queria que você falasse um pouco pra gente, porque isso aí, que nem eu falei pra você, é uma coisa que nossos clientes não sabem e a gente divulgar isso é muito importante, tanto para nós quanto para todo o segmento. É o tipo de suporte técnico que a Udinese oferece. Se você puder explicar para a gente, olha, a gente tem esse tipo de trabalho, eu sei que você já acompanhei, vocês também têm questão de treinamento que vocês dão, vocês dão todo o suporte técnico da equipe técnica interna da Udinese, mas eu queria que você falasse um pouco para a gente dos serviços que vocês têm ali para pós-venda, né? Sabe qual que é a premissa da Udinese? Tudo. É o quê? A gente não é, quando eu tô falando comercial, tá? Não é a venda, vendeu pro cliente, Tchau, obrigado. tchau, obrigado, até a próxima. Não. O intuito meu de estar no comercial, um técnico comercial, é o quê? É a gente dar esse suporte pro cliente desde que ele pega o projeto na mão. Então é assim, desde o começo do projeto, eu vou ajudar ele, o que ele deve colocar, o que ele não deve colocar, se ele pode, se ele não pode. Então, vou ajudar isso. Aí vem a parte dos nossos vendedores, que aí ele já vai ter todo esse entendimento do que ele pode colocar, ele vai fazer o pedido. Legal. E o mais legal é o quê? Que a gente falou, né? Que é a parte da nossa garantia. Mas mesmo assim, ele teve algum problema na obra, não soube instalar alguma coisa, porque isso aí acontece. E aí a gente tem o nosso suporte técnico, que é a parte do nosso suporte técnico que vai ajudar em tudo isso. Então, eu falo que a Udinese ajuda na pré, na venda e o pós-venda. Perfeito. E aí essa parte nossa de treinamentos, eu faço treinamentos no Brasil todo. Então, faço treinamento em revenda, faço treinamento em serralheiros, vou em construtoras, vou em arquitetos. Por quê? Qual que é o pensamento? O pensamento da Udinese é que o cliente tem que saber o que existe. Se eu tenho esse copo aqui, eu nunca vi esse copo, eu não sei que ele existe, eu vou colocar ele na minha esquadria? Não vou. Então é assim, tem que saber que existe. E a gente mostra da melhor maneira. Como que é isso? Mostrando e capacitando. E aí é aquela coisa, né? Aprendizado nunca é demais. Que a única coisa que ninguém vai tirar de você é o seu conhecimento. Então, por isso que eu sempre pensei assim. Se eu tenho o meu conhecimento, por que não passá-lo? Sim. Então eu passo, porque logo mais vai ter um Eduardo, um outro Eduardo também lá na Udinese, e eu posso dar um passo acima. Sim. Porque hoje o nosso setor é muito. Não é tanto que nem antigamente, né? Mas é muito carente de informação. E realmente de informação do setor. Então, hoje a gente, por exemplo, que nem eu falei, tem lá a pós-graduação que foi feita, é um projeto muito legal. Tem os cursos oferecidos pelos sistemistas, tem os cursos oferecidos por vocês, fornecedores, mas tem que também o interesse da nossa indústria, né? Que nem, por exemplo, acho que até nem sei quando vai esse episódio pro ar, mas a gente tem um evento chamado, eu não sei se você já ouviu falar, sobre o Premium Day, que é um evento que a gente leva para falar sobre gestão para clientes. Tá. Então a AWT é dividida em 3 versões. Então a gente tem a versão Smart, tem a versão Concept e a versão Premium. A Premium é como se fosse um RP, onde eu atendo a indústria desde lá do funil de venda até a instalação na obra, fazendo checklist na obra pelo aplicativo da AWT. Legal. E a gente tem um evento chamado Premium Day que a gente leva
conhecimento. Então, a gente está na 9ª edição, agora, dia 22, acontece aqui em Sorocaba, a 9ª edição, num hotel. E a gente vai agora falar sobre precificação e tributação. A gente está tendo toda essa reforma, a gente vai trazer o Danilo da Glass One, não sei se você conhece. Legal, vai com ele. A gente vai trazer ele para falar para os nossos clientes e falar as novidades da versão premium para os nossos clientes. Mas a gente precisa desse interesse. Então, a Davetro está indo lá, investindo um dinheiro para fazer esse evento, trazendo o Danilo. A gente vai estar lá à toda disposição, vai ser um sábado, durante a manhã, num hotel aqui em Sorocaba, para levar esse conhecimento. Porque a ideia do projeto do Papo de Esquadria, a ideia do projeto do Premium Day é levar conhecimento. É isso aí. É levar conhecimento, porque o nosso setor é muito carente de conhecimento. Eu vim, né? Eu sou uma criança aí perto de você, dentro da indústria de esquadria. Eu tenho por volta de 5 anos. Sim. Só que quando eu cheguei aqui, eu falei, caraca, a indústria de esquadria é uma indústria como qualquer outra. Eu vim da indústria metalmecânica, eu vim de uma empresa que fabrica centro de usinagem. Lá é norma, é auditoria, eles têm que seguir tudo. Os nossos clientes lá, os grandes indústrias, vindo em auditagem internamente, é muito responsável. A gente hoje na esquadria não é assim, mas a gente tem potencial para isso. Quando logo eu entrei, eu tive o prazer de participar da FESCO. Logo que eu entrei, assim, no ano... eu falei, caramba, cara... É um mundo, né? É um mundo isso aqui. Eu nunca imaginei que tinha uma feira para falar sobre esquadria, que é um componente lá. E eu fiquei pensando, cara, isso aqui é um mundo. E a indústria trata como um artesão, uma coisa muito arcaica ainda, entendeu? É triste. Então, antigamente todo mundo falava assim, é o serralheiro. Hoje, não é serralheiro. Não, é fabricante de esquadria. Sim. Ele tem uma indústria. Sim. Mas eu acho importante... Eu fui serralheiro, que eu tava na fabriquinha pequenininha, só tava eu e o oficial montando as esquadrias. Hoje não. Hoje tem serralheria que tem 100, 200 pessoas trabalhando. Mas eu acho isso muito importante deles entenderem que eles não são... não que serralheiro é diminuindo. Sim. Mas eles têm uma indústria na mão deles. Os nossos clientes da WVET, eles são uma indústria... Mas eles precisam entender isso. Eles são muito importantes, muito. A gente até um lema nosso, um lema do Premium Day e tudo mais, do Premium, da versão Premium da WVET, é transformar serralheiro em empresário. É o nosso lema, é transformar serralheiro em empresário. Porque eles não são... Eles podem ter começado como serralheiro, mas eles têm uma empresa, uma indústria na mão deles. Eles têm que ter cuidado com... Quando a gente fala em processo, eles têm que cuidar de tudo. Desde o momento que a gente falou aqui do pós-venda, até a entrega da esquadria na fábrica do cliente. Então tem tudo ali, compras, estoque, produção, instalação. Eles têm um processo, só que ainda eles não entendem isso. Isso é uma dor do nosso mercado. Eu até brinco que é um pouco culpa ali da formação, porque o arquiteto e engenheiro civil, ele não sai com essa informação do tipo, cara, a esquadria é um componente. Eu compartilhei esses dias no LinkedIn ali. Cara, tem obras que até 30% do custo da obra é esquadria. É fachada, é esquadria. Mesmo. E o cara... como que a construtora não se preocupa com isso? Como que o pessoal lá da base, que é o engenheiro, o arquiteto, quando está estudando, não se preocupa com esse elemento tão fundamental em custo, em segurança, em usabilidade, em funcionalidade, que é a esquadria dentro do mercado? Eles não se preocupam por quê? Porque eles terceirizam para o consultor. Assim, eu não preciso saber. Tem uma pessoa que sabe. Aí passa para o consultor. Né? Mas hoje... ele não precisa saber muita coisa também. Não precisa saber, ele tem que saber pelo menos se o consultor colocou ali, tá certo ou não. Se é o que ele quer ou se ele não quer. Não é falar assim, o consultor colocou, tá bom, amém. Não, ele tem que saber, falar assim, é isso mesmo que eu pedi? Sim. Então ele tem que saber. E aí falando um pouquinho da mão de obra, né? Hoje, a maioria dos fabricantes de esquadria fala pra mim, o que tá difícil hoje? A mão de obra. É assim, é um pouquinho de interesse. Sim. Do nosso... da nossa... a gente fala dos nossos adolescentes de hoje, da galera de hoje, né? Porque hoje, o que a gente tem de informação de tudo, totalmente diferente de antigamente. Sim. Então, eles têm que ter um pouco de querer, aquela garra de querer aprender... Se você aprender esquadria, você voa.
Sim, porque é um mercado velho, mas é muito novo que eles estão nesse trabalho que está sendo feito de profissionalizar o nosso setor. Ele ainda é muito amador, é triste falar isso, mas ele é muito amador ainda, todo o segmento, mas ele está caminhando para isso. Ele está caminhando para ser realmente o que a gente tanto fala, uma indústria. Ele é um fabricante de esquadria. E aí tem uma coisa também que tem hoje, eu não sei se é falta de interesse, tem muitos fabricantes de esquadrias grandes que não tem sucessão. Sim, sim. Não tem sucessão. Começou 20, 30 anos, aí passou pai, filho, e aí, a hora do pai se aposentar, o filho já não quer. Sim. Fala assim, ah, não, eu não vou mexer com Mas isso. aí é que eu bato na tecla para os nossos clientes. Cara, você precisa ter uma empresa que seja você consiga vender ela, mas para isso Isso. você precisa ter um processo desenhado. Então, como que você vai entregar, por exemplo, eu estou vendendo uma empresa, tá, mas quanto você não consegue avaliar ela, porque você não tem um controle de números da sua empresa, você não consegue avaliar quanto você vendeu no último ano, quanto você entregou, qual é a sua margem, seu lucro. As empresas não Seu têm processo, porque seu também você não vai processo. vender para uma pessoa, ah, vai vir um investidor. Ah, tá bom, vou comprar a sua fábrica. Mas nunca viu essa galeria na frente. Como que ele Não. vai saber o E aí processo? você Então está tem que ter o na processo. cabeça, Tá na cabeça daquele do fundador do ali. fundador. E aí a empresa fecha. Sim, daí é sempre que eu falo, cara, é outra questão, né? A gente, durante a implantação da versão Premium, a gente oferece um processo, uma consultoria de processo. Para quê? Eu não vou mudar o processo num todo, mas eu vou mostrar qual é o processo dele dentro do sistema da WVetro, lógico. Então, qual é o processo a gente desenha o processo para ele desde a chegada do lead ali no funil de venda até a instalação lá Sim. no apontamento. Por quê? Porque eu falo assim, tá, hoje você tem uma pessoa lá que está fazendo o seu processo de compra. E se essa pessoa sair? Quem que vai fazer isso? Então, o nosso trabalho nessa consultoria é fazer o quê? É desenhar o processo, entregar a instrução, porque se qualquer pessoa chegar para ele e falar assim, olha, hoje a partir de semana que vem eu não venho mais. Eu falo que tudo tem que ter o seu passo a passo. Uhum. Ele tá bom, ele contrata alguém e fala, o seu processo é esse, a instrução você vai fazer isso no sistema, isso fora do sistema, esse é o processo que você Sim. tem desenhado para comprar material pra gente. Você vai pegar a informação aqui e vai levar até aqui. Então, tipo assim, só que isso não é comum pro mercado de esquadria. É tudo tipo, pega um ali, outro faz, se precisar alguém assume, mas não tem nada desenhado concreto para as pessoas. E eu falo que até o processo de compra, até o comprador ele tem que saber um pouco. Sim. Porque assim, você coloca um comprador que é um comprador muito bom e nunca foi do ramo. Você vai colocar, ele vai se perder. Mas é o trabalho que eu tô tentando fazer hoje dentro daqui da WVetro. Eu não preciso que ninguém do suporte técnico tenha o conhecimento que o Edu tem de acessório. Eu não preciso que o pessoal que tá dando suporte ali tenha o conhecimento que, por exemplo, os consultores de esquadria tenham. Mas ele consiga falar de igual para igual com o cliente. Sim. Ele tá o nosso sistema é um sistema nichado. Ele é voltado para a esquadria. Então, o meu trabalho ali que eu tô tentando fazer é mostrar para eles, olha, isso é uma esquadria. A esquadria é composta por um marco, uma folha, tem roldana, Passo a fechada. passo. Mas, tipo assim, eu não quero que ele tenha conhecimento técnico do tipo, qual é a carga que essa roldana tem que ter, qual é a carga de vento que esse montante central tem que ter. Eu não quero que ele tenha esse conhecimento a esse nível, mas que ele consiga conversar com o cliente de igual para igual. Porque é o que eu te falei. O cara vai criar o sistema, se ele chegar para mim hoje e falar assim, olha, eu quero colocar uma linha dentro do seu sistema. Você tem um conhecimento técnico dessa linha? Você sabe as folgas, você sabe os perfis, o que vai utilizar em cá. Então tá. Então tem uma pessoa que vai te ajudar a colocar essa linha. Ele vai te dar todas as informações para você colocar dentro do Isso sistema. é perfeito. Mas ele não conhece esquadria. Ele conhece. Ele conhece o básico ali, mas ele não tem um conhecimento técnico. Então é isso que a gente precisa casar. É esse conhecimento técnico do sistema, conhecimento técnico da esquadria. Porque realmente, aí a pessoa que chega do técnico, ele tem todo o conhecimento técnico da esquadria, mas não do sistema. Então a gente faz esse casamento. Mas é preciso ter essas pessoas que tenham conhecimento, sabe? Saber o mínimo possível. E hoje o conhecimento técnico tá tão escasso. O básico tá escasso. Básico. Mas é isso que eu falo, por exemplo, assim, o arquiteto engenheiro, se você soubesse como é uma esquadria do tipo básico, do jeito que eu tô te falando, olha, a esquadria é dividida em três elementos básicos: vidro, perfil e acessório. A diferente de componente e acessório. Essas coisas básicas que eu acho que a gente deveria ser colocado para o engenheiro civil e para o arquiteto que sai da formação, mas ele não sai. Então ele não sabe nem dialogar sobre esquadria com ninguém. Eu até brinco, né, que muitas vezes os arquitetos vêm conversar comigo e eu falo assim, tô precisando que você... a especificação da esquadrilha desse empreendimento. Aí muitas vezes eu falo assim, não, tudo bem.
Qual o sistema que você vai colocar? Não sei. Eu falei, mas como você não sabe? Você tem que saber pelo menos o sistema. Qual que é a bitola que você vai usar? 25, 30, 32? Aí... Não sei. Qual o vidro que você vai colocar? Não sei. Falei assim. Então fica difícil, E né? é preocupante, é uma coisa que é um Porque eles não sabem. Não, é preocupante uma coisa. Isso é muito preocupante. Eles não conseguem saber a diferença de um vidro float, de um vidro temperado, de um vidro laminado e de um vidro solado. Eles não sabem a diferença. Isso que é tudo igual. E aí o vidro é um elemento de segurança de uma edificação, Sim. às vezes. E aí ele não sabe do tipo, qual a importância de ter um vidro temperado, qual a importância de ter um vidro laminado, qual a Sim. diferença de um para o outro. E são coisas que, no final, a responsabilidade é do arquiteto e do engenheiro que está ali naquela obra. Porque se acontecer qualquer coisa, eu vou dar um exemplo que o Maurício, acho que ele deu na gravação pra gente. Ele falou, cara, eu fui em um empreendimento muito grande, até famoso. Eu fui olhar, as coberturas eram todas feitas de vidro comum. Você tem noção do risco? Ele falou, cara, foi interditado na hora. Ele é perito, né? Ele interditou na hora o local. Você tem noção o nível de segurança, de preocupação que isso tem? Do tipo assim, ele falou, cara, é muito interessante quando você... Ele falou assim, ele faz muita palestra para arquiteto e para engenheiro, né? Ele falou assim, cara, você quer ver a cara de desespero deles quando eu pego uma peça? Ele falou assim, a gente sempre leva nesse treinamento uma peça de vidro comum, o float, o laminado e o temperado. E eu quebro para ele. Quebra ali pra ele, ó. E assim é uma quebra de um vidro comum. Assim é de um temperado e assim é de um laminado. E, cara, ele falou: você tem noção disso aí numa cobertura, numa fachada? Uma fachada, numa porta de giro. Uma porta de giro. A norma teve uma atualização recente que agora toda porta tem que ser de vidro de segurança. Isso é muito importante, porque, cara, você tem noção ali, você tá ali, quebra um vidro. Uma criança tá correndo, aí tem a porta, que a porta tem aquela atravessa, e aí o vidro de baixo coloca um vidro comum, se uma criança bater ali, ela vai se cortar toda. Hoje a 799 tem essa atualização que todo o vidro da porta, antigamente era até uma altura. Sim. Hoje toda ela tem que ser de segurança. Por quê? Porque às vezes, por economia, eu entendo, o de cima ficava de comum e o de baixo de segurança porque atingia uma altura. Sim. Só que agora a norma definiu que por segurança toda porta tem que ser de segurança. Mas, cara, eu fico pensando, cara, o risco que isso corre. Tem lugares que você vai que a porta, até o vidro de baixo é comum. Cara, a quebra desse vidro mata uma pessoa. Mata. E eles não têm essa noção. Então ele fala, cara, quando você começa a quebrar e explica onde tá esse vidro pro engenheiro, pro arquiteto, ele fica assim, ó. E são coisas que isso tem que estar por segurança da população mesmo. Teve um episódio que passou na TV, muitas vezes passou. Lembra aquele episódio, acho que foi num congresso que passou um jato bem baixo e estourou todos os vidros da fachada? Uhum. Eu olhei e falei assim, isso ainda existe. Por quê? Ali, quem fez aquela fachada não sabia o vidro que tinha que colocar ali. Não. Hoje, qualquer fachada é vidro laminado. Uhum. Várias espessuras, mas é vidro laminado. Guarda-corpo. Guarda-corpo. Pode passar o jato que for que não vai quebrar o vidro. Então ali a especificação tá toda errada. E aí foi uma bisa. Nossa, o jato passou e estourou. Falei assim, se a fachada tivesse especificado corretamente, não ia ter acontecido nada disso. É uma questão de utilidade pública, não é nem questão da gente. São vidas que estão em jogo, sabe? Guarda-corpo, colocar vidro comum, vidro temperado no guarda-corpo, não. O guarda-corpo é vidro laminado. Então é tudo isso. Mesmo que a Dinese não venda componentes para guarda-corpo, mas eu sei alguma coisinha. Mas é isso que eu tô te falando. É pra eles terem essa consciência do risco que eles estão colocando, tá? Isso aí. Vamos lá. Para fechar essa parte que a gente tá falando, essa parte técnica, que conselho você daria para os fabricantes que querem elevar o nível dos produtos que eles estão entregando? Que conselho você daria para eles? Que eles querem atender um público de alto padrão, isso. Assim, não digo nem que é elevar, né? Mas vender o que é correto. Uhum. Porque para você, hoje o mercado, para você se diferenciar, é só você fazer certo. Uhum. Então, assim, você pegando o catálogo do sistema, pegando o nosso catálogo e juntando isso e fazendo uma esquadrilha correta, com certeza você vai se destacar de muitos. Uhum. Porque hoje, como a gente acabou de falar, a mão de obra está muito escassa e difícil. Uhum. E se ao você fazendo certo, você já começa a destacar. Sim. E lógico, e olhando o quê? Olhando as tendências, né? Sim. Olhando a tendência é o que você tem que mais olhar.
Vendo que o mercado, para que lado o mercado tá pendendo. Mas é só isso. Hoje, completando o que você está falando, eu tenho alguns clientes, né? E eu tenho um cliente específico que ele força os vendedores dele ter esse conhecimento, porque no momento de uma negociação você consegue argumentar com um cliente do tipo, olha, ele está te oferecendo isso, mas isso é totalmente fora da norma, eu estou te oferecendo um produto. No momento da negociação, aí você consegue vender um preço mais alto, porque aí você está mostrando o valor para o cliente. Então ele fala, eu invisto muito nos vendedores, ele ter esses conhecimentos. Então é a diferenciação de você fazer o certo. Por quê? O errado vai ser muito mais barato. Vai ser menos custoso, então a pessoa fala assim, para que eu vou colocar uma rodando especificada, uma caixa de dreno? Eu vou tirando tudo. E quem conhece vai mostrar o certo. Sim. E você também, lógico, você não vai falar assim, o meu é melhor por causa disso. Você tem que ter argumento. Sim, sim. Porque sabe o que ele fala? Ele fala assim, eu coloco às vezes uma pulguinha atrás da orelha do meu cliente. Porque daí ele vai perguntar pro vendedor, o vendedor às vezes não sabe nem responder ele. O vendedor que tá na concorrência ali com ele. O cara não sabe responder. Então ele fala, olha, Aí mesmo. você tá vendo esse preço, pode ser que tá um pouco menor porque ele não tá usando caixa de dreno, eu tô usando uma fechadura Cremona que tem uma segurança maior, eu tô usando roldanas específicas. Quando você coloca isso, o cara vai questionar o outro, ele não sabe responder. E aí nisso você eleva todo o mercado. Com porque daí certeza. todo o mercado vai estar ali sabendo, olha, eu tenho que estar preparado para essas perguntas. Então uma atitude dele às vezes pode elevar todo o setor. Essa é a nossa ideia, né? Que todo mundo elevar todo o segmento de esquadria. É isso mesmo, elevar todo o setor, porque quem não se adequar já vai sair fora, como que a gente fala que é a peneira, né? Vai ser uma peneira, ele vai sair Ele fora sai no fora. primeiro momento. Porque daí você vai colocando essa pulguinha atrás da orelha dos clientes, eles vão questionando, e aí as pessoas não sabem que tem que estar preparado, porque tem alguém ali falando. Esse é o trabalho, né? O cliente. E hoje a gente tem que ficar de olho que o cliente final, muitas vezes, como você tem acesso, eu tenho acesso, o cliente final também tem. Se o cliente final quiser entrar lá no site da Udinese e ficar estudando lá no site da Udinese, a hora que ele for num serralheiro, ele pega o serralheiro de calça curta. Sim, sim. Então, tipo o serralheiro ele tem que estar preparado também. Porque, por exemplo, assim, uma coisa básica que a gente tá falando, tipo assim, o cara olha lá, o cara vendendo um guarda-corpo com vidro temperado. Ele vai chegar, vai falar, olha, eu tô vendo que nesse orçamento que foi te passado, isso não pode. Aí o cara tem um argumento, ele vai falar, daí ele vai lá questionar o cara vai falar, nem sabia disso. Às vezes aí vai colocar o cara pra aprender e fazer a peneira. Hoje você tem acesso a muita informação. Muito. Então, essa informação não ajuda só a nós, que estamos ali na parte técnica, ajudando o fabricante de esquadria. Isso também vai ajudar o cliente final, que ele vai pegar, ele vai ler ali e já vai saber mais ou menos o que ele vai estar comprando. Perfeito. Edu, vamos lá. Para quem quer acompanhar o seu trabalho, quer saber mais sobre Edu, sobre a Udinese, onde encontra vocês? Então, meu trabalho eu tenho o meu Instagram, então é Eduardo_Udinese. E aí também tem o Instagram da Udinese também, que é o Udinese Oficial. E peço para vocês seguirem a gente nas redes sociais. E claro, né? E sempre entrar no nosso site da Udinese, que tá tudo explicado, bem detalhado. Eu vou falar, agora o conselho é meu, entre no site da Udinese, nem que seja só para você olhar, porque um dia eu fui olhando, falei, cara, se você quiser aprender, é só entrar no site da Udinese que você aprende. É isso aí. Edu, eu trouxe um presente para agradecer. Muito obrigado. Para você compartilhar o conhecimento pra gente. São alguns anos, né, de conhecimento, então é uma forma de agradecer. Cara, muito obrigado. Esse trabalho que você vem fazendo, a Udinese vem fazendo, é o trabalho que a gente tem aqui desse lado também está tentando fazer para elevar todo o segmento. É um trabalho que, graças a Deus, que tem outros podcasts, tem outras pessoas levando informação, porque esse é o objetivo. Que se um cresce, todo mundo cresce junto. Eu falo que conhecimento nunca é demais. Não. Então, por isso que eu falo para todo mundo. Aprendam, vai atrás de conhecimento. Conhecimento ninguém tira de você. Não. Essa é a ideia. Pessoal, quero agradecer vocês por mais esse episódio. Também convido vocês a seguir lá a gente no Instagram, Papo de Esquadria. Inscreva-se no nosso canal aqui no YouTube e te espero para o próximo episódio. Obrigado.